Olha aí, olha nós aí. É isso aí, estamos começando o nosso canal aqui de investimento, investindo com inteligência. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nosso primeiro vídeo, domingueira, 5 de outubro, né, 2025. Desafio lançado, vamos lá, vamos lá. Quero poder contribuir, tá, para o seu crescimento, para a sua evolução e te apresentar soluções alternativas aí, ferramentas que te ajudem a prosperar, tá? De forma consistente, tá? Em caráter de permanência, né? E principalmente tentar, esse é o maior desafio, né? Tentar fazer com que você amplie sua visão de mundo, né? Que você perceba o quanto o nosso país está distante, né, da ideia de investimento, o quanto o brasileiro tá nem aí para isso, né? Não liga para isso, né? Mas vamos lá, desafio é grande, mas tá lançado. Não se esquece de curtir, de compartilhar, comenta, tá? No vídeo seguinte eu quero sempre, trazer algumas respostas, alguns comentários sobre a impressão de vocês, do que vocês estão assistindo, do que está sendo dito, para a gente ir junto trocando ideia e crescendo juntos, tá bom? Quero começar aqui com uma provocação. Eu quero saber se você quer ficar rico. Quer ficar rico? Hã? E aí? "Ah, tô nem aí para isso". Sei, claro. É, ninguém quer não. É, ficar rico não é legal não. Porra, pra cima de Moá? Claro que você quer ficar rico. Claro. A questão é o que você entende, né, como riqueza. Aí a gente vai conversar sobre isso, né. Aonde está o valor, né, a importância, a relevância para você. Você está no dinheiro, você está nos bens, né, você está em viajar, enfim, você está em relacionamento, você está em ter um filho, né, família. Então, cada um entende a riqueza de uma forma, mas num mundo como o nosso, capitalista, não tem como você alcançar os seus objetivos, realizar os seus sonhos, sem prosperar, sem dinheiro, né? Então é fundamental, a não ser que você não tenha objetivos, não tenha sonhos, né, que você perdeu tudo isso ao longo da caminhada, aí realmente falar de investimento para quem não sonha é irrelevante, né. Mas vamos lá, quer ficar rico? Beleza, quero. Então, primeira coisa, você precisa crescer, né. Crescer o quê? Crescer o seu patrimônio, crescer, aumentar, ampliar a sua visão, tá. Melhorar os seus resultados, os seus números, né. Conquistar mais, alcançar mais conquistas, mais vitórias, né. Te perguntaram lá atrás: o "Que que você quer ser quando crescer?". "Ah, mas eu já cresci, porra, eu já tenho 40, 50, 60 anos". Pergunta agora não faz mais sentido. Faz, porque você não cresceu, você envelheceu. Crescer é uma coisa, envelhecer é outra. Então o tempo passou para você, o tempo mudou, né. Tempo não tem como parar, ele vai sempre passar, ele vai sempre mudar. A gente que escolhe se muda com ele ou não. Você se adapta às novas realidades, às novas condições, ao novo mundo ou não, né. Tudo muda, mas às vezes a gente acha que: "Não, não quero mudar não". Aí isso traz muitas consequências, né. Então isso é muito importante, crescer é diferente de envelhecer. Então a minha tônica aqui é: para você ficar rico, você tem que crescer, tá. Nós vamos caminhar nesse sentido. Por isso que é investindo com inteligência, tá joia? Então tá, você quer ficar rico, massa, maneiro. O que é que tá impedindo você de ficar rico? Você ficou rico? Show, massa. Não ficou? Não chegou aonde você quer chegar. Então o que está impedindo? Existem 7 crenças, tá, que podem estar, de fatores que podem estar embarreirando isso, né. Muros que se levantaram e estão dificultando a sua caminhada nesse sentido. Primeira delas: sou muito velho para investir ou para ficar rico, já passou meu tempo. Cara, nunca é tarde. Comece o quanto antes, comece aos poucos, você vai chegar lá, vai chegar lá. Caderneta de poupança é o único investimento seguro nesse país. Sério.
Caderneta. Poupança não é investimento, tá, gente? Já há muito tempo. Poupança não repõe nem o que a inflação te tirou. Poupança não é nem o lugar para você colocar o dinheiro aguardando uma boa oportunidade de investimento. Então, esquece poupança. Investir é algo muito complicado. Ó, é complexo. É um universo enorme. Mas existem regras, existem alternativas, métodos, ferramentas para que você desmistifique muita coisa, simplifique para dar o seu primeiro passo, seguir ali. A questão é, para você investir e ter sucesso, o que você precisa é de disciplina, fazer o certo com frequência, tá? Persistência e resiliência, não desista, permaneça, tá? E paciência, porque não é da noite para o dia. Ah, aí você assiste os vídeos aí, né? Ah, quer ganhar 3.000 por mês? Porra, sério, a gente não tem mais idade para acreditar em conto de fadas, tá? Então o marketing digital está destruindo a realidade. Não está criando uma nova realidade, ele está acabando com a realidade. Então isso é lenda. Ninguém faz dinheiro da noite para o dia. Isso não é verdade, tá? Não acontece, tá? Então é fundamental que você saiba disso, tá joia? Eh, eu preciso de muito dinheiro para investir. Não. R$ 100 você já coloca dinheiro num fundo. R$ 50 você já começa com fundos imobiliários, com até menos que isso. Então, é de pouquinho em pouquinho. Viver de renda é algo muito difícil, distante da minha realidade. Não é distante da realidade de ninguém e você não precisa viver de renda agora, tá? O que você precisa entender é que não dá para viver com o seu salário, né? Não, eu tenho um emprego, devagarzinho. Veja bem, se você não pegar parte do seu salário e começar a investir, você não vai conseguir sair de onde você está. Você não vai conseguir crescer. Sua realidade não vai mudar, tá? Salário no Brasil não é para você viver, é para você sobreviver. Salário no Brasil é manutenção. São poucos os que ganham salário suficiente para sobrar. A maioria esmagadora do brasileiro vive de cheque especial, vive de crédito, vive tampando o buraco aqui, fazendo o outro ali. Isso não é vida, isso é sobrevida, tá? Então, se você for olhar os top 10 da Forbes, vai lá ver. A grande maioria deles, se não todos, tem mais de uma fonte de renda. Investem em diversos tipos de negócios. Então você precisa romper esses paradigmas, esses preconceitos. Senão você não vai mudar a sua realidade. Só é possível ter independência financeira ganhando muito. Você não precisa ganhar muito, mas você precisa ganhar mais do que você ganha para ter independência financeira. Eu não vou contratar um profissional para investir, não, porque é caro e ele vai me roubar. Não, ele não vai te roubar e não custa tão caro como você imagina. E também você não precisa dessa alternativa agora, tá? Basta você eh, se movimentar um pouco, acreditar, tá? Alimentar essa esperança que deve estar apagada e, e caminhar porque tem jeito, tá? Tem jeito e eu vou te apresentar aqui as alternativas, tá bom? Eu vou diminuir a minha cara, que eu não suporto aqueles YouTubers que ficam com a cara na tela. Eu vou diminuir aqui para você ir me acompanhando ao longo do nosso bate-papo aqui, tá? Então, o que a gente conversou foi isso, ó. As 7 crenças. Instituto de longevidade, tá? Onde é que está a inteligência, então, Fabrício? A inteligência está exatamente aqui. De você começar a visualizar que muito daquilo que está impedindo você de prosperar, de vencer, de mudar a sua realidade, é mentalidade, é sua visão de mundo. É a forma como você está desenvolvendo a sua inteligência, tá? Sobretudo, e aí não estou falando, vamos lá, tipos de inteligência, né? Existe um camarada, Howard Gardner, ele fala de 9 tipos de inteligência. E aí,
São várias aqui, né. Linguística, lógico-matemática, espacial, musical, enfim. Eu quero focar aqui na linguística, tá, no nosso canal. Lógico-matemática, intrapessoal e existencial. Por quê? Essas em particular. Linguística, porque eu vou apresentar para você soluções, você já viu aqui, né? Robô trader? Fórmula para o sucesso? Exatamente. Eu vou te apresentar um robô. Eu vou te apresentar uma estratégia automatizada. Você dá um clique, ele trabalha para você e ele vai te gerando, vai te remunerando ao longo da caminhada enquanto você continua trabalhando, tá? O mercado financeiro não é um lugar onde você tira dinheiro, não é um banco. Você não vai lá sacar dinheiro. Você vai lá fazer dinheiro, você vai lá multiplicar dinheiro. O dinheiro vem do seu salário, que é, por enquanto, é a sua renda, a sua fonte de renda primeira, né? Então, linguística, porque o algoritmo é uma linguagem, tá? A inteligência artificial é uma linguagem. Nós vamos falar sobre isso aqui, vou te apresentar isso aqui. Lógico, matemática, porque é a base dela. A base do algoritmo, a base da linguagem, tá? Da tecnologia, é uma linguagem de lógica, lógico-matemática, tá? Intrapessoal, porque você vai ter que lidar o tempo todo consigo mesmo. Vai ter que vencer os seus limites, os seus preconceitos, você vai ter que lidar com perda. Isso é algo que a gente não aprendeu ao longo da vida. Então, lidar consigo mesmo é fundamental para você ter sucesso no ramo dos investimentos e na vida. Se você não se conhece, se você se esconde, né? Se tem parte de você que você não visita, tá? Pra... Porque tem monstros lá dentro que você morre de medo e não quer que ninguém saiba, fica escondendo isso. Isso te atrapalha muito para você poder vencer. Não é pouco, não, é muito. E existencial porque se você não se entende, né, não se vê enquanto ser humano, né? Se você não consegue visualizar o seu papel, né? Se você disso tudo, se você não dá valor à vida, tá? Pode parecer filosofia barata, mas se você não dá valor à vida, então não tem por que melhorar, né? Não tem por que cuidar, zelar dela, por ela, né? Então, é fundamental que você desenvolva esses aspectos da inteligência para você prosperar. É fundamental, tá? Investir não é só separar dinheiro, colocar ali. Não, não, não. Se você não entender que investimento é como o oceano, é uma onda, vai subindo, vai baixando, a coisa vai. É algo que está. É um ser vivo, está o tempo todo em movimento. Então, em alguns momentos você verá seus resultados, né, seus números aumentarem, em outros momentos eles vão diminuir e você vai precisar de disciplina, paciência, resiliência, tá? Para poder continuar na caminhada. Beleza? Então é isso aí. 7 crenças, vamos romper com todas elas. Seguindo adiante. Robô trader, rapaz, isso é investir, é? Isso é investir, é? Vamos lá. Primeiro, e olha que eu peguei isso aqui do Gov, hein? Excelente artigo, tá? A prática de investir desempenha um papel crucial na edificação da riqueza e na busca pela independência financeira. Se você não desenvolver a prática e o hábito de investir, você não vai alcançar a riqueza, tá bom? Tampouco independência financeira. Investir seu capital permite que ele não apenas se preserve, mas também trabalhe ativamente em seu favor. Você precisa entender isso. O salário que você recebe não é para você torrar em futilidade. Não é para você afogar suas mágoas. Sabe, se você já cresceu, se você já envelheceu, já é grande, pare de ficar afogando as suas mágoas em vícios. Bebida, sair, não sei o quê. Você está esquecendo, você está apagando.
Você está literalmente afogando e apagando o seu sucesso, não é sua mágoa. Então, reserve uma parte, uma quantia inicialmente e comece a enxergar que o seu salário, ele pode ser o seu melhor amigo, o seu melhor colaborador na riqueza. Você tem que colocar o seu dinheiro para trabalhar. Ele vai trabalhar melhor do que você, acredite. O seu dinheiro investido vai trabalhar melhor do que você. E quanto mais ele trabalhar, menos você trabalha. Quanto mais você trabalha, menos você fica rico. Quanto mais você trabalha, menos tempo você tem para poder ficar rico. Para ficar rico, para prosperar, para vencer, para ter sucesso, você precisa fazer o seu dinheiro trabalhar junto com você. E um pouquinho mais adiante, ele vai trabalhar para você. É isso. Resumindo, é isso, tá? Aí vamos lá. A gente vai investir? Vai, beleza. Então, noções básicas, tá? Investidores iniciantes, noções básicas. Primeiro, definir objetivos financeiros. Quais são seus objetivos? Você quer comprar um carro daqui a, né? Eu quero comprar um carro, objetivo, meta, daqui a 1 ano. Quero comprar uma casa, meta, daqui a 3 anos. Eu quero viajar para fora do país, nunca viajei, meta, em 1 ano, né? Então, defina os seus objetivos, tá? Então, você quer comprar carro, você quer colocar os seus filhos em melhores escolas, né, para poder proporcionar para eles uma visão de mundo maior, fazer intercâmbio, enfim. Avaliar a tolerância ao risco. Como é que você vê o risco? Isso é fundamental. Você precisa, para ter sucesso no investimento, para prosperar, você precisa, como é que é a expressão? Engrossar o couro, tá? É, é, começar a ser resistente à porrada, resumindo, tá? Então, você tem que assumir risco, tá? Disposição de assumir riscos varia de pessoa para pessoa, lógico, cada um é mais sensível ao risco, né? Tem mais medo de perder e outras pessoas são mais, como é que é a expressão? Tem maior tolerância, né, são mais, aceitam com mais tranquilidade, né, assumir mais risco. Diversificação, isso é fundamental. Você não pode colocar tudo que você tem num lugar só, tá? Aprender a diversificar é fundamental. Vamos falar sobre isso. Estamos dando um ponto de partida. Então, eu já estou lançando alguns conceitos. A gente vai revisitar vários deles ao longo do nosso canal, tá? Mas o foco aqui é romper com você alguns paradigmas, porque eu preciso te apresentar esse robô, porque ele é quem vai fazer com que você comece a investir sem ser esmagado pelos teus sentimentos, pelo medo, pela angústia, tá? Então ele vai tirar todo o componente carga emocional e psicológica para que você consiga fazer o seu trabalho, viver, tá? Numa boa, enquanto ele vai dando o pontapé inicial nessa sua jornada de investimento. Beleza? Considerar horizonte de investimento, ou seja, você não vai só até aqui. Você vai longe. Você tem um alvo distante. Por isso a constância, a persistência, tá? Planejar e seguir o planejamento é fundamental para que a sua estratégia seja vencedora. E investir em educação financeira. Isso aqui que eu falo, investir no sentido de que continuar assistindo o nosso canal, continuar acompanhando nossos vídeos. Aqui eu vou passar para vocês muito mais do que noções sobre educação financeira e investimento, tá bom? Então a gente vai caminhar aqui ao longo dos nossos vários encontros, tá bom? Lembrando mais uma vez, deixa aí o like, ajuda, tá? Isso faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas, né? E compartilha e comenta, tá? Comenta aí o que você está achando, tópicos que você gostaria que a gente falasse aqui, que, óbvio, nos outros vídeos a gente vai tratando desses comentários e a gente vai crescendo juntos na nossa caminhada, tá bom? Seguindo, diante disso, gente, eu vou te apresentar uma das principais alternativas de investimento, tá? Que é o fundo de investimento, tá bom? Fundo de investimento. O que é isso? O fundo é um pacote, né? É um lugar onde você coloca o dinheiro
e ele, o gestor desse fundo, o administrador desse fundo pulveriza, ele diversifica. Você não tendo conhecimento, você coloca nesse fundo que o gestor vai pegar e diversificar para você, tá? É uma alternativa para quem está começando. Peguei um aqui, por quê? Porque o nosso robô vai trabalhar em cima do Bitcoin, tá? Não do Bitcoin moeda, criptomoeda, do Bitcoin futuro, do Bitcoin índice. Mais para frente a gente entra em detalhes sobre isso, tá? Nos outros vídeos. Nesse momento não é o foco. Mas eu peguei aqui, eu tirei da Toro, tá? A minha corretora a corretora que eu utilizo é a Toro Investimentos, tá? Não estou fazendo recomendação, não tenho certificação para isso, não estou recomendando. Eu estou sugerindo a Toro para você abrir a sua conta lá, porque ela tem uma interface, uma tela, um sistema muito didático, muito simples para você manusear, tá? Bons fundos, boas oportunidades, e é onde você vai acessar a plataforma de investimento para você poder botar o robô para trabalhar. Tá joia? Então, eu quero só mostrar o desempenho desse fundo, que é um fundo excepcional, para o robô, né? Comparando com o robô que eu vou te apresentar aqui. Então vamos lá. Hashdex Bitcoin FICFIN. Que é essa? Primeiro, Hashdex é uma gestora de fundos, tá? Brasileira, por sinal. Então, ela cria, né, esse pacote de fundos, de ativos, e disponibiliza para as pessoas investir. Então, é uma empresa, é uma gestora de fundos brasileira, ela que criou esse fundo, tá? Esse fundo, ele é basicamente de Bitcoin, tá bom? FIC significa Fundo de Investimento em Cotas, né, ou por cotas. Então, a partir de R$ 500, por exemplo, você coloca R$ 500 lá, isso é uma cota. Os múltiplos de 500, coloquei 5.000, você tem 10 cotas, e assim vai, tá bom? E FIM, Fundo de Investimento Multimercado, tá? Então é isso que eu comentei contigo. Você coloca o dinheiro lá e ele joga nos diferentes tipos de mercado que existem. Claro que por ser Bitcoin, ele vai focar mais em criptos, né? Beleza? Então aqui para você ver quem é o gestor, BTG Pactual. Porra, será que é bom? Será que é confiável? O patrimônio, né, o tanto que eles estão gerindo, né, o que eles têm sob custódia, mais de R$ 700 milhões, né? Então é um fundo muito bom, tá? Últimos 12 meses, quase 67% de remuneração, de rentabilidade nos últimos 12 meses. Excelente movimentação, né? Taxa de administração baixa e, precisei do dinheiro, tive imprevisto. Tá bom, em 5 dias tá na sua conta. Em 6 dias, né? D mais 6. Uma semaninha, você pediu, tá na sua conta. Beleza? Seguindo. Logo aqui, ó, a rentabilidade dele. Olha lá, 2025, tá? Acompanha aqui o meu mouse. 2025, em janeiro, ele rentabilizou 1,16. Em fevereiro, ele tomou uma pancada de 17,19 menos. Em março, uma pancada de 4,86. Abril, 13, muito bom. Maio, em junho, mais uma pancada. Julho, agosto, pancada. Então, isso aqui é para você ver que o normal é você ganhar, perde um pouquinho, ganha, perde um pouquinho, ganha, perde um pouquinho, tá? Esse é o movimento. Você vai para cima. Precisa ser uma reta ascendente, mas você não vai ascender de forma, eh eh eh, enfim, sem esses altos e baixos, tá? Você serão é uma caminhada de ganhos e perdas, tá? O sucesso é porque os ganhos precisam ser maiores do que as perdas, tá joia? E aqui, olha aqui como é que tá. Acumulando, ou seja, desde a sua criação em 2023 até agora, setembro de 2025, ele rendeu 723,52%. Sensacional. Só que, te pergunto, você entrou em 2023? Não entrou. Então, você não vai pegar esse rendimento, né? E mais no ano, ele já conseguiu alcançar 2,23%. Ou seja, mesmo com essas perdas altas, o dinheiro que você alocou ou teria alocado, ele rendeu até agora 2,23% em 9 meses, né? Agora vamos falar do robô. O robô que eu desenvolvi para poder disponibilizar para vocês. Esse robô eu chamei ele de Invest Intel.
investindo com inteligência. Então o nosso robô Invest Intel aqui, o nosso algoritmo, em janeiro, ele rendeu 129,54%. Em fevereiro, 25%. Março, abril, maio. Resumindo, vocês podem ver, em nenhum mês ele apresentou resultado negativo. É justamente esse desempenho que fez com que eu finalmente pegasse uma das estratégias que eu tenho mais de 30 estratégias, e me considerasse seguro para poder disponibilizar, tá. Então eu vou passar para vocês ele mês a mês, tá, para vocês, acompanharem. Fabrício, mas como assim 129%, qual o referencial que você tem? Esse aqui, ó, R$ 3.500. Então o que que você fez? Você pegou a sua abriu a conta na corretora. Ah, só uma ressalva. Fabrício, tá bom, beleza. Você me convenceu, tá? Vamos começar a investir. Então eu procuro o meu banco, esquece banco. Banco não é lugar para você investir. Banco é lugar para você receber o seu salário. O objetivo principal do banco é te vender produto, vender crédito, tá? O banco quer que você gaste dinheiro com ele. O banco não quer que você enriqueça, ele quer que você gaste dinheiro com ele, tá? Então, se você quer investir, esqueça banco. Procure uma corretora de investimentos, qualquer que seja. A única recomendação que eu faço a você é que você não se envolva com a XP, tá? Eu não confio e não recomendo. E o grupo XP é grande, tá? Rico, Clear, eh, XP, né? Tem mais uma que agora eu não estou lembrando. Então, não vá, tá? Eu tenho a Toro, sugiro, tá? Recomendo que você abra uma conta na Toro, não custa nada, tá? Já não precisa depositar dinheiro para abrir, abre e deposita quando você tiver. E a Genial Investimentos também é legal, tá? Eu abri uma conta da Genial Investimentos, muito fácil, tá? Bem autodidata, bem intuitivo, tranquilo para você abrir. Abra essa conta lá, tá? E tanto na Genial quanto na Toro, onde você achar melhor, que você vai ter acesso à plataforma e vai conseguir colocar o seu robô para funcionar, beleza? Então você foi lá e depositou 3.500. Então depositou 3,5, o que que acontece? Esses 3,5, eles não aumentaram para 4.500. Os 3,5 aumentaram para 4.500 mais 3,5. 3,5 é o quanto você ganhou. Desculpe, 4.534 em janeiro é o quanto você ganhou. Entendeu? Aí você tirou os 4.534, sacou o seu ganho. Para fevereiro, você tem 3,5 lá, a base não mudou. Os mesmos 3,5, o seu aporte permaneceu. Então, esses valores que eu apresentei aqui, eles são ganhos em cima do 3,5. É 3,5 mais o que está aqui na tela. Ou seja, se você somar isso tudo aqui, que você ganhou, janeiro, fevereiro, esse montante lá no final, eu vou confirmar com você isso aqui, você chegou a 600% de rendimento em 9 meses. Agora, por que isso? Porque é um robô trader, né? E ele vai atuar diariamente. Ele vai abrir e encerrar as operações diariamente. Day trade, né? Isso é altíssimo risco. Quanto maior o risco, maior o rendimento. Agora, o que faz com que você consiga alcançar um sucesso desse tamanho, com consistência e eliminando o componente emocional e a tensão do negócio? É justamente você ter uma estratégia automatizada em seu favor. Beleza? Seguindo, vamos ver agora como é que isso aconteceu mês a mês. Vamos lá. Aí, tá aí, ó. Janeiro. Aqui é onde eu quero que você veja. Aqui. Dia 2/1, ganhei. Dia 3, ganhei. E dia 6, perdi. Dia 7, perdi. Então, não existe só ganhar. Nem jogando bingo você vai só ganhar. Isso não existe, é mentira, tá? Você vai perder. Se você
eu estou trabalhando aqui com o seguinte parâmetro, tá? Isso a gente chama de gestão de risco. Você vai buscar um alvo de R$ 800 e você vai aceitar tomar um risco de R$ 700. Fabrício, mas está muito próximo. Sim, é justamente por isso que você vai perder menos, porque a sua resistência ao risco é maior. Ah, mas eu quero trabalhar com 2 para 1, 3 para 1. Você pode trabalhar? Pode. Mas para quem está começando, dói muito você aumentar a relação de 2 para 1, ou seja, buscar um alvo 2 vezes maior do que eu aceito de risco. Por exemplo, 600 de alvo, 300 de perda, ou 900 de alvo, 300 de perda. Entendeu? 3 para 1. Por quê? Porque quando você faz isso, você diminui a sua tolerância ao risco, você perde mais. Você leva o stop, né? Ou seja, você é alcançado ali na perda, né? Eles te atingem na perda mais vezes. Então, você pega uma tabela como essa, você vai ter dias de 4, 5, 6 dias seguidos de perda. Isso acaba com o emocional de qualquer investidor, entendeu? Então, você precisa aumentar a sua tolerância ao risco para que você consiga deixar o seu emocional e o seu psicológico mais tranquilos para você acreditar de que isso funciona. Quando você olha aqui, é claro que funciona, mas na hora que você vê a coisa acontecendo, que você toma a perda, o seu cérebro vai querendo te enganar. Não, isso não dá certo, isso não funciona. Muda, para. Então, é por isso que você tem que ter uma estratégia automatizada, é fundamental, tá? Então é isso. Aqui você vai ver, ó, já está vendo, tá? Ah, outra coisa importante, o nosso robô vai trabalhar então com Bitcoin futuro, tá? É o ativo, tá? Que você vai utilizar, e no tempo gráfico de 15 minutos, tá bom? Essa é a base que a gente vai utilizar. É aqui que o robô está alcançando sucesso, tá bom? Posso colocar no índice? Não, é no Bitcoin, tá? Simples assim. Vamos lá. Janeiro, 59% de assertividade. Muito bom. Fevereiro, diminuiu. Opa! Pô, mas eu ganhei 4.500 em janeiro. Em fevereiro foi só 900? Que isso? Altos e baixos, tá? Ele oscila, é um organismo vivo, o mercado é vivo, tá bom? O importante é você manter a sua estratégia constante, beleza? Seguindo, março, 1.300, 55% de assertividade. Abril, meio a meio. Resultado, mais uma vez, né? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4 dias seguidos de perda. Fabrício, então por que você colocou lá 3.500 de aporte inicial? Justamente por causa disso, ó. Porque vai que você começa a colocar o robô para trabalhar e você tem uns 4 dias seguidos de tombo aqui. Então, se você for trabalhar com o risco, com a gestão de risco 800, 700, você precisa ter um capital em conta que dê margem, né, a gente chama isso de margem de garantia, que dê margem para garantir os seus dias de operação. Então, pelo que eu vi o robô atuar, ele chegou aqui em 2025 até setembro, até outubro, tá, na verdade, com um máximo de 4 dias de perda seguidos. Ele não chegou a 5. Então, por isso que eu pensei em 3,5. 5 vezes 700, 5 vezes o risco de um pregão, de um dia, tá? Colocou 3.500 lá, você vai ter bala para suportar 5 dias de batalha, beleza? Seguindo, vamos, maio e junho. Opa, já melhorou legal, hein? 66% de assertividade. 55% de assertividade. Ah, Fabrício, mas tal pessoa está vendendo o robô lá, estratégia, dizendo que tem 80% de assertividade. 90%. Não existe isso. Não existe isso. Esse é o robô mais assertivo que eu consegui em 3 anos. Eu estou desde setembro de 22 focado nisso, trabalhando com isso. Essa é a única estratégia que eu consegui desenvolver e alcançou no seu melhor momento 69%. Eu acho que vai passar aqui, tá? Mas vamos colocar, como já deu 66, 65% de assertividade. E veja, não é a assertividade apenas que vai fazer com que o robô te traga sucesso, riqueza, melhore seus resultados e amplie seu capital.
tá? É a gestão de risco, é um é um pacote de variáveis, tá? Então o seu robô, ele é importante ser assertivo, mas o mais importante é ele ter uma gestão que faça com que ao longo da caminhada ele consiga te apresentar consistência, tá? Por quê? Porque você viu que a assertividade muda mês a mês. Você viu. Ele vai acertar mais, vai acertar menos. O importante é ele te trazer resultados positivos mês a mês. Beleza? Vamos para julho e agosto. Olha lá. Julho melhorou de novo, 56%. Olha agosto, 66%. Lembra que eu te falei de assertividade? Olha a assertividade dele, que absurdo. Mas olha o quanto ele trouxe de resultado. Por quê? Mercado de lado, mercado sem variação. Resultado: você teve vários dias de ganho, mas dias de ganho pequenos, né? Só aqui no dia 11 que ele atingiu, né, o objetivo de ganho, 800. Nos demais dias foram resultados pequenos, ó, 50, 100. E já quando ele perdeu, ele foi no teto da perda, né? Menos 700, menos 700, menos 700. Ou seja, por isso que, por mais que ele tenha sido bastante assertivo, o resultado não foi tão favorável. Então, não foque em assertividade. Não é só isso. É um conjunto de variáveis que você tem que observar. Tá bom? Por fim, setembro. Setembro, olha aí, 59%. E o resultado, bom. Então é isso aí, ó. 2 dias de perdas seguidas. Olha a quantidade de dias de ganho. É isso que te alimenta a continuar. Quando você vê essa quantidade de dias de ganho seguidos aqui, você tem essa sensação, poxa, eu estou no caminho certo. Então você precisa disso, de ver o seu capital caminhando para frente. E isso só acontece quando você tem dias de gain, né, de resultados, de ganhos, resultados positivos, lucrativos, tá? Então, não foque em assertividade, foque em lucratividade, tá? O seu robô, ele vai ser mais e menos assertivo dependendo da sua estratégia, até o seu operacional. Ele vai ser mais ou menos assertivo dependendo do período. Mas o importante é uma estratégia lucrativa, ela ampliou o seu capital, ela te trouxe resultado consistente, é isso que tem que ser visto, tá? Aí, olha aqui os números que eu te falei. Resultado: de janeiro a setembro de 2025, nós tivemos 187 pregões, ou seja, pregão é um dia de operação da bolsa, né? Ela, ela, os pregões ocorreram 187 vezes, beleza? Ao longo de janeiro e setembro, nesse período de 9 meses, entre ganhos e perdas, o robô conseguiu gerar R$ 21.031 de resultado. Se você pegar esses 21 mil, acrescer ao aporte inicial de 3,5, ou seja, você colocou 3,5 na conta e ganhou 21. Então você ficou com 24.531, certo? Você ficou com 24.531. Se você pegar isso e dividir, né, por 3,5, você terá os seus 600,88% de aumento do capital. Não existe outra alternativa de investimento que te remunere nessa proporção. É por isso que as grandes tesourarias, que os grandes bancos, todos eles vão para o day trade, tá? Para o banco te pagar no investimento 2% ao mês, que já é muita coisa, ele precisa fazer com que o que ele tem sob custódia movimente mais para poder te remunerar isso. Porque o lucro do banco, o salário do banco, é a diferença entre o que ele ganha no mercado para o que ele te paga, né? O nome técnico disso é spread. Então, o spread bancário é a diferença entre o percentual que ele tem de resultado no mercado para o que ele te paga. Então, não tem como. Se você não abrir a sua cabeça e não entender que esse mercado é fundamental para que você prospere com pouco, a partir do pouco, vai ser difícil de você alcançar resultado. E vou mais além, tá? Qual o objetivo do investimento?
O objetivo de você investir deve ser liberdade financeira. Você não quer ter liberdade financeira? Aliás, eu vou te perguntar, você tem liberdade financeira? Liberdade geográfica? Se você quiser viajar amanhã para passar um fim de semana na praia, você pode? Tô nem falando de fora do Brasil não, tá? Se você quiser pegar o seu carro e passar um mês no interior. "Ah, eu vou sair da capital aqui, eu vou lá para o interior, vou lá, trabalho por lá". Você pode? Você trabalha em home office? Então o Brasil não tem essa mentalidade, não existe trabalho em home office, muito raro, só o pessoal da TI, né. Então, você não tem liberdade geográfica, você tem que se deslocar ao trabalho todo dia, né. Vivendo de investimento, você tem essa oportunidade, né, de alcançar esse resultado. Aposentadoria. Cara, você acha que você vai aposentar? Meu amigo, minha amiga, você ainda acha que vai aposentar? Eu tenho 46 anos, eu fui desligado da empresa que eu trabalhei por 15 anos em 1º de abril de 22. Tem 3 anos, precisamente, aliás, mais de 3 anos, né, em abril de 25 tem mais de 3 anos, tem 3 anos precisamente que eu trabalho com investimento com day trade. Tem mais de 3 anos que eu tentei voltar para o mercado de trabalho e ele não me aceitou, porque eu fui desligado com 43 anos de idade. E o que eu contribuí para o INSS, para a aposentadoria, nesses 15 anos, para onde foi? Para a sua, né, que ainda está trabalhando, porque eu não vou ver isso de novo, entende? Então, não aposte as suas fichas na CLT, tampouco no INSS, tá? Isso não funciona, tá bom? Você precisa ter outras alternativas, caso você ainda tenha sonhos, caso você ainda tenha objetivos e venha alimentando, né, esses sonhos e esses objetivos. E ainda vislumbra uma aposentadoria, tá. Você ainda vislumbra a possibilidade de ter uma segurança, né, de ter saúde e bem-estar. Tô falando de plano de saúde e estabilidade não, tá. O que te vendem é que segurança é estabilidade. Eu vivo em Brasília, tô falando de Brasília, aqui todo mundo, vive e respira concurso público. O que você precisa é passar no concurso público, ter a sua estabilidade, né, plano de saúde. Meu amigo, saúde é claro, você precisa de dinheiro, tá, para cuidar da sua saúde, isso independente de onde você viva. Mas, saúde é bem-estar, cara. Eh, eu depois que fui desligado, né, como eu falei com vocês aqui, dia 1º de abril de 22, o meu nível de estresse, o meu nível de instabilidade emocional e psicológica era tão grande, quando foi em 19 de fevereiro de 24 eu infartei, há um mês antes de fazer 45 anos. Foi um infarto de quase eles chamam de quase oclusão, mais de 98% de veia, né, fechada. E era descendente anterior. Essa descendente anterior, pra só a título de curiosidade, é uma das principais artérias do coração. Então foi muito sério, eu cheguei na fase aguda, eu só sobrevivi porque Deus quis porque a minha, na época, esposa me levou rapidamente para o pronto-socorro, né, eu tive um socorro imediato. Se demorasse talvez mais 1 hora eu não teria, resistido. Então, da mesma forma que alguém pode dizer: "Fabrício, esses resultados aqui que aconteceram, eles não são garantia de que vão acontecer, mais para frente". Verdade. Você está vivo hoje, domingo, fez um churrasco com a família, está aí celebrando. Você que é cristão, que é religioso, foi à igreja, ou enfim, ao santuário onde você celebra a sua fé, e aí você teve lá, né, tá, o seu momento com a família. Qual a garantia que você tem que você vai viver tudo isso amanhã? Você tem alguma garantia que você vai acordar amanhã? Então, segurança é é é esquisito a gente discutir sobre isso, tá, porque na verdade, a única certeza que você tem é de que você está vivo hoje, tá, e de que amanhã vai ser diferente de hoje, e de que um dia você vai morrer. Mas se você vai estar vivo amanhã, então assim, o amanhã é incerto, tá, é inseguro. E com investimento não seria diferente,
tá bom? Mas é fundamental você ter resultados anteriores sólidos, consistentes, porque aumenta em muito a probabilidade de que mais adiante você alcance bons resultados. Tá, Fabrício, então, resumindo, para que você tenha acesso a esse robô, a essa estratégia, eu vou te lançar um desafio, né? Dizem por aí que conselho, se fosse bom, a gente não dava, né? A gente vendia. Então, eu não vou te dar, não. Eu vou te vender, tá joia? Esse robô, ele vai ficar disponível para você por um valor de R$ 749,90. Por que esse valor? Porque pagando esse valor, você está tranquilo de que eu mostrei para você, né, a estratégia 800 para 700. Um dia de ganho, você já paga a aquisição da ferramenta, né? Então te dá a sensação, né, e uma sensação real de que, opa, pago, né? Isso é importante, tá joia? Então funciona da seguinte forma, Fabrício, eu quero robô. Tá, você vai pagar esse valor, 749, no Piche, mas qual que é o Piche, a chave? O meu e-mail, Fabrício Patarelli, tudo junto, @gmail.com, tá? Faz o Piche e manda o comprovante no meu e-mail. Eu respondo esse comprovante com a estratégia, tá joia? Eu respondo com a estratégia. E no próximo vídeo eu vou te ensinar direitinho como é que você anexa o robô lá, como é que você faz ele, bota ele para funcionar, tá joia? Fica tranquilo, tá bom? Fica tranquila que você não vai ficar sem a informação e muito pelo contrário, eu vou pegar na sua mão, nós vamos juntos, você vai ver como é que a coisa funciona. Eu vou inclusive fazer o seguinte, eu estava decidindo isso ontem. Você vai pagar um e levar dois, tá bom? Eu vou te passar duas estratégias. Essa, que é a campeã, e uma outra para que você opere para uma manutenção, né, da plataforma. Essa vai ser no índice, tá? É uma estratégia onde você vai sempre vender tal horário, tá? Você vai clicar, pode rodar as duas ao mesmo tempo, inclusive, caso queira, tá bom? Mas eu vou instruir você direitinho nos próximos vídeos. Pagou esse valor, chave fabriciopatarelli@gmail.com, mandou o comprovante por e-mail para esse mesmo e-mail, e aí você recebe como resposta o algoritmo, o código, tá joia? Então, como é que é isso, Fabrício? Que código é esse? Aqui, ó. É assim, ó, tá? Você não vai receber só o código, é o gerenciamento de risco que eu te falei. Aqui como é que funciona. Fabrício, mas eu não tenho 3.500. Tá. Então você usa metade, 1.750, e trabalha com 5 contratos, tá bom? Ao invés de trabalhar com 10 contratos, você trabalha com 5 contratos, tá joia? E aqui, ó, eu busco um alvo de 400 e aceito um risco de 350. Eu vou nesse ativo, tempo gráfico de 15 minutos, ele vai abrir de tal hora a tal hora, vai fechar de tal hora, papá, tá aqui, tudo prontinho. E o que é o código? Aqui, ó, as variáveis são essas, né? O indicador é esse, os sinais de entrada que ele tem que obedecer, como é que ele executa a entrada, como é que ele sai. É isso. Esse é o código que eu vou te mandar. Só que, claro, sem os escurecidos do secreto do arquivo do FBI. Beleza? Então é isso, gente. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu não tenho a menor ideia do tempo que ele durou e nem sei se eu vou colocá-lo aqui na íntegra, mas obrigado. Se você ficou até o final, dê o seu like, compartilhe, tá? Comente. Esse é o primeiro vídeo, é a primeira experiência. Eu espero que você tenha usufruído e salte comigo, tá? Dê esse passo, venha em direção ao futuro, à prosperidade, tá? É o robô, tá? É a inteligência artificial. Esse é o caminho para que você consiga prosperar com quase zero dor, tá? Vai diminuir consideravelmente a sua sensibilidade ao emocional, ao seu acesso ao emocional e ao psicológico, atenção, é caminhando por aqui, tá bom? Esse é um caminho mais tranquilo, beleza? Então é isso. Valeu, pessoal. A gente finaliza aqui. Um grande abraço.